Boa noite, seja muito bem-vindo ao dia 10 da nossa série de live. Pode entrar, pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo. Todos os dias nós estamos aqui nesse desafio de 365 lives, trazendo uma palavra a respeito do reino, para que você possa crescer, se edificar. E eu também, aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho meditado no decorrer do dia, eu trago aqui para você também meditar e crescer na graça, no conhecimento e na abundância do Senhor Jesus. Então seja muito bem-vindo. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa seu like. Todos os dias nós estamos postando os vídeos aqui desse desafio e tem sido uma gratidão imensa, né? Tem sido algo muito bom participar, de fazer isso, de crescer também. Tenho aprendido muita coisa e aquilo que a gente aprende a gente vai ensinando também, então é muito gratificante. E eu espero que você também saia daqui abençoado, com uma mentalidade nova, com algo prático para você poder aplicar na sua vida e transformá-la e mudá-la. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, prazer em tê-los aqui comigo. E vamos, nós estamos aqui no dia 10, ainda falta aí 355 dias, 365 lives, mas cada dia é um dia de cada vez, cada dia é um aprendizado, então tem sido assim muito gratificante, tem sido muito bom mesmo, e eu tenho certeza que quem está participando está aprendendo bastante. Eu quero que você comente aqui se você já tem aprendido alguma coisa, se você já tem colocado em prática alguma coisa, já tem tido algum resultado durante esses dias. Já foram aí 9 dias onde eu ensinei uma pequena coisinha, né? Uma pílula aí para você poder aplicar na sua vida e seguir, e crescer e evoluir. Eu espero que sim. Então, se você tem conseguido colocar alguma coisa em prática, coloca aqui, escreve aqui pra mim. Olha, a Alane já botou aqui sim. Um beijo, meu amor, graças a Deus. Que bom que você tenha aprendido, porque realmente é algo assim que eu tenho certeza que Deus ele tá agindo. E é para sair daqui desse ano de 2022 com uma outra mentalidade, com um crescimento assim enorme, né? Então eu fico muito feliz mesmo disso estar acontecendo e hoje a gente vai aprender mais coisas e todo dia tem sido um aprendizado, todo dia tem sido algo novo, né? Então, como eu estava falando durante esses dias, é muito bom a gente viver algo novo na presença de Deus, e quando a gente transborda isso, ensina outras pessoas, a gente acaba sendo cada vez mais abençoado. Principalmente a live sobre relacionamento. Oh, glória a Deus, pois nós vamos trazer mais vezes aqui o meu esposo maravilhoso, né? Então, eu sempre, quando eu falo pra ele que quando nós dois estamos fazendo live junto, parece que é algo assim transformador, né? Todo mundo sai com a cabeça mais leve, com aquilo, aprendendo a colocar as coisas em prática. Então, isso é muito bacana. A gente vai trabalhar outros temas para poder trazer aqui pra você. Sobre relacionamento também, sobre várias outras coisas, porque é interessante que você mude em todas as áreas da sua vida. Amém? E a palavra de Deus hoje a palavra que hoje nós vamos falar. Ah, que bom! Graças a Deus, graças a Deus. Antes de eu ler aqui, ó, clica nesse coraçãozinho que tá bem por aqui em algum lugar, que você fala pro Instagram através desse coração que você tá gostando desse conteúdo, que outras pessoas também deveriam estar aqui com você. Clica nesse aviãozinho e envia para alguém que precisa ouvir essa live, que precisa ouvir sobre esse assunto. E o tema de hoje é não há mais condenação. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. É algo que ontem, no momento de oração que eu tava na igreja, a gente tava ali buscando e tudo mais, e aí Deus foi falando muito comigo nesse sentido, né, de que tem muitas pessoas ainda que estão aprisionadas pelo pecado, pelas coisas que elas fizeram no passado, e que elas precisam se libertar disso, né, para elas poderem seguir em frente, poder realizar o novo,
poder ter aquilo que o Senhor tem prometido para ela poder ter acesso, ela precisa deixar o passado de lado, né? Ontem nós falamos a respeito que tudo se fez novo e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de não há mais condenação, né? Então, abre aí a sua Bíblia em Romanos, se você tem aí uma perto de você, Romanos capítulo 8, do versículo 1 e versículo 2. Então, sejam todos muito bem-vindos, pode entrar, fica à vontade. A minha casa é a sua casa. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 1 e 2. Ou melhor, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Eu não sei se você sabe, mas antigamente as pessoas, para ter acesso ao Senhor Jesus, a Deus, né, para ter acesso a adorar a Deus, ela precisava passar por todo um processo, tinha toda uma cerimônia para ela chegar até Deus. E quando ela pecava, quando ela fazia alguma coisa que desagradava a Deus, ela precisava fazer algum determinado sacrifício, um sacrifício de animal. E dependendo do pecado, ia determinar qual tipo de animal que ela poderia sacrificar. Então tinha um momento que eles pegavam assim, digamos que eles juntavam todos os pecados que eles tinham e pegava ali um animal e levava até o sacerdote, né, até lá no templo, e ele sacrificava aquele animal para que eles pudessem receber o perdão pelos seus pecados. A consequência disso é que isso foi acontecendo várias e várias vezes, e chegou um determinado momento em que as pessoas estavam fazendo isso por fazer. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus entrou no templo e saiu derrubando tudo, porque aquelas pessoas elas estavam fazendo da casa de Deus simplesmente um comércio, estavam pegando um animal sujo, um animal contaminado, um animal aleijado, estava oferecendo qualquer coisa em sacrifício a Deus. E isso não estava mais ajudando elas a limpar o pecado delas ou se livrar do pecado. E as pessoas naquele momento, até aquele momento, viviam debaixo da lei, né? Da lei que foi colocada lá em Moisés. Mas foi uma ordem de Deus mesmo, determinar esse sacrifício, fazer tudo isso, e as pessoas, a ideia inicial, né, era que as pessoas elas tivessem a remissão dos seus pecados, tivessem o perdão dos seus pecados através do sangue, porque sem derramamento de sangue não há a remissão dos pecados, não há a libertação desses pecados, né? Então, o tempo ele foi passando e as pessoas foram deixando isso de lado, foi deixando esse momento crucial, essa cerimônia de adoração a Deus, de libertação dos pecados, de abrir mão do seu eu, daquilo que elas faziam em favor do Senhor. Então isso foi virando apenas uma tradição, uma religiosidade. As pessoas faziam por fazer e não por se sentirem arrependidas dos seus pecados, porque à medida que o tempo ia passando, elas iam repetindo a mesma coisa e iam fazendo só por fazer aquele sacrifício. Foi então que o Senhor Jesus ele veio como um sacrifício vivo, né? A palavra de Deus diz que ele veio como um cordeiro vivo. Ele desceu como um cordeiro e foi colocado na cruz como sacrifício por todos os nossos pecados. Então, através do sangue dele, hoje nós temos acesso ao trono, acesso a conversar com Deus diretamente. Você não precisa mais levar um animal até o templo para poder derramar o sangue. Não, você pode simplesmente orar no lugar onde você estiver, com aquilo que você tem, independente do que você esteja passando, você pode simplesmente fechar os seus olhos, orar a Deus e pedir que Ele venha perdoar pelos seus pecados, você se arrepender e não cometer mais isso. Mas o que acontece? Com o decorrer do tempo, as pessoas, mesmo tendo acesso livre ao Senhor Jesus, há uma coisa que se chama condenação. O que é condenação? Um sentimento de culpa. A pessoa ela comete um determinado pecado e aí ela não consegue se desfazer daquilo dali, ela fica com aquele sentimento de culpa carregado dentro dela e ela não consegue prosseguir, ela não consegue seguir em frente, ela não consegue deixar que Deus habite na vida dela ou que Deus transforme a vida dela, porque ela fica se martirizando por algo que ela fez no passado. E isso acaba impedindo a mão de Deus de agir. Porque tudo que Ele quer, quando Ele deu o seu Filho, é que nós fôssemos livres, né? Livres da lei, livres das coisas que o mundo nos aprisiona. Mas
prisões da alma, né, que são coisas que nos fecham, que nos deixam impedir e acabam impedindo nós de prosseguirmos, acabam impedindo de Deus agir sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que você aceita essa culpa na sua vida, você aceita, você permite que a culpa, a condenação, ela venha sobre você, você não consegue mais prosseguir, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue fazer aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, não consegue ter acesso àquilo que Deus já prometeu. Porque lá em João 10:10, eu gosto muito de falar esse versículo, porque foi algo que eu aprendi e mudou muito a minha cabeça, foi inclusive lendo um desses livros aqui em cima, que Deus ele prometeu uma vida abundante, né? Não só uma vida, mas ele veio para que nós venhamos ter uma vida, e uma vida em abundância. Só que tá cheio de gente vivendo na escassez, tá cheio de gente vivendo na condenação, porque acha que não tem direito, não tem acesso ao reino de Deus, que não tem acesso às promessas que Deus determinou nas nossas vidas. Mas quando Paulo diz aos romanos, né, que não há, agora já não existe mais nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão em Cristo. Então isso é uma promessa. Quando ele fala isso, quando ele determina isso, ele está dizendo assim, olha, independente do que você fez no passado, independente do que você está fazendo até agora, não há mais condenação para você a partir do momento que você está em Cristo, né? Ele coloca uma condição para as pessoas que estão unidas com Cristo. Então é preciso que você esteja unido com Ele para que essa condenação ela não venha mais fazer parte da sua vida, para que a culpa não venha mais fazer parte da sua vida, que todos esses sentimentos de culpa, de amargura, aquilo que você fez que acabou te distanciando de Deus, não há mais condenação para isso. A partir do momento que você está unido com Cristo. Michele, como é que eu faço para me unir a Cristo? Como eu estava falando ontem, né? Ele está sempre disponível, ele está à porta. Enquanto a gente tem esse acesso livre, ele está lá, disponível, só esperando uma decisão sua de chegar até ele, de abrir mão do seu eu, de abrir mão do orgulho, de abrir mão do medo, de abrir mão da ansiedade, da depressão, de abrir mão de todas as prisões da sua alma, da culpa, da vergonha, de tudo aquilo que está dentro de você. Ele só espera que você abra mão de tudo isso e tenha forças o suficiente para chegar até ele. Porque ele já está lá, ele está disponível, nós temos livre acesso. Você não precisa mais ir lá numa fazenda, pegar um animal, um cordeiro, matar e queimar. Nem as pessoas podiam fazer isso, né? Só o sacerdote que podia fazer. Mas não há mais necessidade disso, né? Ele fez um único sacrifício, um sangue dele derramou ali naquela cruz, justamente para que eu e você tivéssemos essa liberdade, esse livre acesso, para que nós possamos acessar o reino de Deus, para que nós possamos compartilhar daquilo que Deus ele já nos prometeu. E eu estava assistindo uma aula anteriormente aqui, né, mais cedo, e eu estava aprendendo a respeito de governança, né? E aí ele falou, o nosso mentor, ele falou uma coisa assim muito interessante, que você só tem acesso às coisas da terra, à prosperidade, à abundância, quando você consegue governar dentro de você. Quando você tem o autogoverno, que é a autodisciplina, quando você consegue controlar as coisas que tem dentro de você. E esse controle ele não vem sozinho, é muito difícil você fazer tudo isso sozinho. E é por isso que o Senhor Jesus ele nos dá essa força, né? Ele sempre fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você está unido com Cristo, toda condenação, toda culpa, todas as mazelas, né? Elas são desfeitas, né? Então, você não precisa mais se sentir culpado, com vergonha, porque o que acontece é que, às vezes, na própria igreja, né? As pessoas ficam olhando com um olhar de condenação para os outros, sendo que, às vezes, ela não olha nem para si mesma. E isso acontece em muitos lugares, infelizmente acontece. Mas quando a gente olha para as pessoas, a gente acaba nos distanciando do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, tem uma passagem que a gente estava assistindo uma pregação muito interessante, que eu pelo menos ainda não tinha me atentado para isso, mas eu achei muito interessante, que foi a cura de um leproso, onde ele estava assim, sabe, com vergonha de todos, porque naquela época o leproso ele não podia ficar perto das pessoas, né, porque ele era uma pessoa com mau cheiro, e aquela lepra ela transferia, né, ela contaminava os outros, então ele chegou assim de forma meio tímida perto de Jesus, mas Jesus ele não condenou ele.
Ele não acusou e disse assim, olha, eu sei que você tem lepra e eu vou te curar, o que você quer que eu te cure disso? Então eu vou te curar. Não, Jesus não expôs ele por nenhum momento, Jesus só perguntou o que ele queria. E ele só disse assim, eu quero ser limpo, ou seja, ele queria tirar toda aquela lepra, toda aquela sujeira que ele tinha, tanto por dentro quanto por fora. E o Senhor Jesus, ele com compaixão, com amor, ele simplesmente limpou aquele homem e ele conseguiu ter a cura, não é? Então as pessoas mesmo olhando ali para ele, será se ele tem lepra ou não? Mas Jesus tocou nele, né? E a partir do momento quando Jesus toca nele, quebra toda a objeção na mente das pessoas, na cabeça daquelas pessoas, porque naquela época nem tocar o leproso ele poderia tocar, né? Porque ele era uma pessoa contaminada, uma pessoa suja. O que eu quero dizer com isso? Que independente de como você esteja se sentindo, às vezes a gente faz alguma coisa de errado e se sente sujo, se sente impuro, e às vezes a gente acha que Deus ele vai estar nos condenando por isso, mas como Paulo fala, agora já não existe nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Tem aquela música que eu estava meditando muito sobre isso hoje, né? Que é uma música bem antiga, mas que ela fala muito assim ao nosso coração, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí tem de todas as provas que eu já passei, não vou cantar aqui, né? Mas depois você ouve e medita nessa letra dessa música como um exercício. E entenda que não há mais nenhuma condenação, que ele está disponível para você, que ele te deu livre acesso para você chegar até ele, independente do que você esteja passando, independente de como esteja o seu coração, de como esteja a sua mente. Se você se entregar para ele verdadeiramente você será limpo, né? Verdadeiramente você terá acesso àquilo que Deus ele prometeu para você. Então sempre é uma transformação de dentro para fora, para que você venha de fato governar a si mesmo e ao mundo. É preciso que você comece de dentro. Comece governando aquilo que está dentro da sua alma, que está dentro do seu coração. Que você tome o domínio a respeito das suas escolhas. Que você tome a responsabilidade daquilo que você tem feito, daquilo que você vai fazer na sua vida. Para que você possa alcançar coisas grandes, para que você possa agir apesar do medo, para que você possa deixar de lado esses sentimentos que aprisionam a sua alma, para que você possa abrir mão de tudo isso e deixar Deus realmente no controle de tudo. É necessário somente uma decisão de você chegar até ele e dizer, Senhor, eu sozinho não consigo, mas se tu estiveres comigo eu vou conseguir. Se tu estiveres comigo, eu tenho certeza que vai funcionar, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque ele é o que está no controle de todas as coisas. É ele que muda o casamento, é ele que muda a criação dos filhos, é ele que muda o seu emprego, o seu trabalho, o seu negócio, é ele que faz tudo isso. Mas quando nós estamos verdadeiramente dentro do controle quando a gente está dentro, nos permite que ele esteja no controle de tudo, quando estamos dentro da vontade dele. Então não há mais condenação, mas para aquelas pessoas que estão em Cristo. Então é necessário que você esteja em Cristo, independente do que você fez, independente do que aconteceu, independente do que fez, você está longe dele. Ele diz assim, olha, eu tô aqui ainda, eu te amo. E independente do que você fez, eu vou continuar te amando e eu não vou te acusar de nada. Ele fala que ele não vai te acusar, independente do que você fez, ele não te acusa de nada, ele só olha com um olhar de amor. Lá em 1 Coríntios fala do verdadeiro amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Nós já até falamos aqui sobre esse amor, que ele é paciente, que ele é bondoso, e é com esse amor que o Senhor Jesus ele te olha. Lá em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi por amor que ele se entregou naquela cruz, foi por amor que aquele sangue foi derramado, foi por amor que ele disse que ele estaria com você todos os dias da sua vida, independente de qualquer coisa. Ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpre, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para deixar que minta, né? Ele sempre vai cumprir aquilo que ele promete. E se ele prometeu isso, ele vai agir. Mas é uma via de mão dupla. Você faz a sua parte, ele faz a dele. Você faz a sua parte, ele faz a dele. Né? Ele não investe, na aula que eu estava assistindo, ele falou, Deus, ele não investe em pessoas paradas, né? Ele não investe em pessoas que não entram em movimento. Ele quer que as pessoas
vão seguindo, vão fazendo, vão agindo e ele vai investindo. Toma aqui, meu filho, mais um pouquinho para você subir mais um degrau. Toma aqui mais um pouquinho para você subir mais um degrau. Como na parábola dos talentos, né? Ele dá conforme a capacidade de cada um, mas é necessário que você deixe o passado para trás. É necessário que você abra a mão daquilo que te prende. Você não, segundo o Senhor Jesus, você não tem mais culpa, não há mais condenação. Independente do que aconteceu, independente do que fez, não há mais condenação. Ele está no controle de todas as coisas. Ele te ama, ele cuida de ti e ele está só esperando você vir até ele para que ele possa agir e abençoar a sua vida. Amém? E é isso que eu tinha para falar hoje. Eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários: não há mais condenação para mim. Porque não há mais, realmente não há mais. Deus, ele tá no controle de todas as coisas, ele te ama e ele cuida de você. Ele tem algo assim tremendo, grandioso, preparado, mas é preciso que você chegue até ele, que você faça a sua parte, que ele vai fazer dele. Ele é fiel, né? Como eu falei ainda agora, ele é fiel, ele não é homem. Não é como seres humanos que ficam olhando para os outros, né, com um olhar de acusação, de ficar olhando assim, dizer assim, não, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Não, Deus, ele não é assim. Ele nos ama, ele cuida de nós, ele está no controle de todas as coisas, mas é necessário que você chegue até ele. Então, não há mais condenação para a minha vida, não há mais condenação para aquilo que eu fiz. Eu sou livre, você é livre, sinta-se amado pelo Pai, sinta-se amado, sinta-se amado. Exatamente, não há mais condenação para mim, não há mais, não há mais. Ele te ama e ele só quer você do lado dele, né? Só quer você do lado dele. E a tarefa de hoje é que você escute essa música, não há nenhuma condenação, o nome da música, nenhuma condenação há. Eu não lembro o nome do cantor, é um pouco antigo, mas você coloca no YouTube você consegue ver. Medita na letra dessa música. Eu passei o dia todo meditando nela, lembrando assim, realmente, e entendendo, né, que aquilo que passou acabou, ficou para trás. Agora é uma nova vida. Todo dia a gente recebe uma oportunidade de seguir em frente. Todo dia nós recebemos uma oportunidade de fazer algo novo, de entregar, né, nossa vida para Jesus e fazer algo diferente e permitir que Ele age nas nossas vidas. Então, a tarefa de hoje é que você medite na letra dessa música e declare-me isso pra você, que não há mais nenhuma condenação. Que vai vir acusação? Vai. Porque o diabo, ele é acusador. Ele vai sempre querer ficar metendo o dedo onde ele não é chamado. Ele vai sempre ficar dizendo, olha, lembra disso aqui que fez você cair? Lembra disso aqui que fez você pecar? Então, você continua pecando, você continua errando. Não deixa que essas vozes venham entrar na sua cabeça. Se baseia na palavra. Não há mais condenação. Não há. Acabou. Quando você está unido com Cristo, não há mais nenhuma condenação. Então, o que você precisa fazer é se unir com Cristo, é estar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Amém, meus amores? Um beijo muito grande no coração de vocês. E todo dia a gente está aqui trazendo uma palavra a respeito do reino, de ensinando aquilo que eu estou praticando mesmo, aquilo que eu tenho meditado, aquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, aquilo que eu tenho trago aqui para vocês. A gente vai trazer muitos assuntos, tá faltando ainda 355 lives, então tem bastante coisa aí pra gente conversar, mas é um pouquinho ao dia, né? 1% ao dia. Se a cada dia você crescer 1%, no final do ano você vai ter crescido 365 dias. Então, cada dia que eu coloco uma tarefa e que você pratica, é algo que vai transformando a sua vida e que vai te aproximando mais de Deus e que você vai, de fato, governar sobre si mesmo e sobre a terra. É sobre isso. Um beijo. Até amanhã às 9h59, tá bom? Beijão!